Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio 002 do Cultivando a Paz Interior, com um projeto novo comigo, com o Dr. Milton Menezes, médico, teólogo, terapeuta comunitário, educador, meu pai também, que eu tenho um privilégio aí de ser filho dele. E aí a gente está aqui no nosso segundo episódio. Deixa eu já convidá-lo aqui. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, pode falar aí o seu nome, de onde você está falando. Deixa eu... E o tema de hoje é amorosidade. Então, bastante coisa aí para falar. Olá. Opa! Oi, tudo bem? E aí, pai, tudo Olha, jóia? eu estava ouvindo você falar, o privilégio é meu, viu? Ah, imagina, que isso. Que bom, dando continuidade, né, esse nosso projeto que é muito importante para nós, né? E espero que Com seja certeza. importante para outras pessoas também, né? Para estar refletindo sobre a sua paz interior, né? O cultivar a paz interior de cada um, né? É verdade, é verdade. Bom, então boa noite, quero dar boa noite a todo mundo aqui. Inclusive, até já deixar de antemão aqui avisado para o pessoal que está entrando, né? Que a ideia da gente agora ter mais tempo, de ser um projeto aí que a gente deseja muito vida longa, né? Eu fico brincando com essa coisa de 002, então estamos aí no 002. E a gente conta com a participação do pessoal aqui também, então se quiserem ir aí falando, fazendo que nem a Catarina, minha filha, sua neta, né, que fala que quando ela vem assistir as nossas lives, ela não vem só assistir, não. Ela vem e vai ficar apertando o coraçãozinho a live inteira para ajudar o Instagram a entender que é um conteúdo legal e que vale a pena compartilhar para outras pessoas. E, claro, deixar aqui a porta aberta para comentários e a participação do pessoal, que com certeza é super bem-vinda também, né? E, pai, o tema de hoje, eu estava pensando aqui no que a gente ia falar, a gente conversou um pouquinho, né? Eu tenho uma leve sensação de que às vezes a gente tem uma hora para falar sobre esse tema, vai ser talvez um dos maiores desafios aí. Além de vivê-lo, né? A gente fala e o desafio às vezes é viver. Mas a gente tem um curto tempo aqui, eu fiquei até na dúvida, será que a gente vai, né? Isso vai se estender ainda por algum episódio ou não? Mas como eu falei, quero reforçar, né? O tema de hoje é a amorosidade. E a amorosidade nesse norte, né, nesse grande norte, como você disse agora, que é nesse desafio da gente cultivando, construindo, desenvolvendo, mas no tema aqui de hoje é cultivando, né, no tema do nosso projeto, como a gente pode ir cultivando a nossa paz interior e o que a amorosidade pode ter a ver com isso. Então, talvez eu queria até começar te perguntando, e a gente pode falar, eu pensei em algumas coisas aqui para trazer também. Não pode faltar aí umas historinhas, né? Eu pensei na historinha aí da coisa do Gary Chapman. Tem o Gary Chapman que ele fala sobre as linguagens do amor. Sim. E aí tem duas histórias que eu ouvi dele que, se der tempo aqui, a gente conta. Tem algumas coisas que eu gosto de trabalhar, mas eu queria começar te ouvindo aí e talvez a gente pudesse falar assim, o que você acha que tem a ver com paz interior e amorosidade, e enfim, aí a gente vai conversando, né? Eu acho que não só tem a ver, mas é uma das bases, né? É algo essencial, fundamental, né? É um pilar, mas não talvez, esse amor, né? Como se fosse um pilar, assim. Um pilar, com certeza. Agora, não esse amor que as pessoas falam, escrevem, imaginam, né? Esse amor no sentido do sentir algo por alguém, né? Mas a amorosidade, que eu queria começar, para variar, com um texto, né? E hoje eu trouxe um texto, uma coisa curtinha, de um monge trapista, Thomas Merton. Thomas Merton foi um grande místico, um grande poeta, escritor. Ele era plural, teve muita influência e continua tendo muita influência hoje em dia, não só dentro do cristianismo, mas uma influência como pacifista, estudioso das religiões de uma forma geral. Então ele morou e desenvolveu livros, inclusive, sobre o budismo zen, a relação do zen com o cristianismo, enfim, uma série de coisas. E ele abordou muito sobre o amor. E eu queria trazer um parágrafozinho sobre ele,
que eu acho que vai dar uma norteada na questão do que a gente está querendo falar sobre a amorosidade. E ele diz o seguinte: o amor não é um sonho, é a lei básica das criaturas que foram criadas livres para dar-se, livres para participar da infinita abundância de vida com que Deus nos preenche. O amor é o coração, é o verdadeiro centro do dinamismo criador que chamamos vida. O amor, e essa última parte que eu acho interessante, o amor é a própria vida em seu estado de maturidade e perfeição. Então, na verdade, o que ele nos traz, e eu acho que a gente podia estar refletindo hoje a respeito e ouvindo também quem está participando, enfim, abrir para essas reflexões. Tem muita gente que, quando fala em amor, suspira, né? Suspira por alguma sensação que tenha, em termos de entristecimento de uma relação ruim que tenha tido, alguma saudade, ou alguma paixão que está enfrentando no momento. Enfim, quando fala de amorosidade, normalmente a gente ouve e vê suspiros, né? E o que é interessante é que na nossa língua nós temos uma palavra, amor, que expressa uma série de expressões que estão vinculadas ao que se chama de amor, né? O grego tem várias palavras, cada tipo diferente. Outras línguas, né, expressa-se de forma diferente, né? As diversas formas de expressar o amor, né? Não é nem do amor, mas de se expressar o amor, né? Alguns colocam como um sentimento abstrato, impossível de ser definido, impossível de ser percebido ou racionalizado, né? Outros já defendem que a coisa é tão complicada, tão complexa, tão cheia de nuances, que realmente não é para ser definido, não é para ser nada, né? A gente tem dos gregos, por exemplo, pelo menos, né, o eros, aquela paixão avassaladora, né, o philos, aquela relação fraternal, né, o ágape, né, que é visto como um amor quase que espiritual, um amor divino, um amor puro, sincero, enfim, tem vários tipos e várias formas, né? Mas e não tem escalonamento entre eles, mas o que é importante é a gente perceber o que a gente está falando em termos de amorosidade e a sua relação com a paz. Até porque, se a gente for observar de fato, em termos em termos genuínos, né, o amor não tem nada a ver com a tranquilidade. O amor, ele é inquietante, ele é mobilizador, né? Ele é questionador, ele nos leva à ação, ele nos leva ao encontro consigo mesmo e ao encontro com o outro, né? Então, como é que a gente pode estar pensando em termos de amorosidade com a questão de paz exatamente numa lógica de que esse amor que a gente está falando, ele não tem nada de tranquilizador, pelo contrário, né? Ele traz toda uma inquietação, toda uma mobilização da pessoa ao encontro de si mesmo e ao encontro do próximo, né? De outras pessoas, né? Agora, o que eu queria estar destacando, Pedro, e queria ouvir muito você sobre isso, é que eu não veria o amor de fato, né? E principalmente quando nós estamos relacionando com a questão da paz, como um sentimento pontual, como muitas pessoas dizem, não, eu não estou amando hoje em dia, né? Eu não estou sentindo amor atualmente. Eu amei muito ano passado e agora não, né? Eu estou louco para poder novamente amar. Isso a gente ouve muito, né? É muito comum esse tipo de fala, de expressão, né? Mas até isso não é para mim, né? Esse negócio de amor não, negócio de amar não é comigo. Esses suspiros aí, esses suspiros, às vezes vem até com um negócio de não, deixa isso pra lá, que esse negócio deu ruim, como diz o pessoal, esse negócio deu ruim para mim, né? É verdade. Quer dizer, então, na verdade, se a gente for observar em termos essenciais, né, em termos do amor em si, não como um sentimento pontual, né,
Não é o que fazemos, não é o que sentimos, né, em determinado momento, mas eu queria colocar como que nos torna aquilo que é, aquilo que está em essência em cada um de nós, né? Sem dúvida alguma, o caminho mais importante, é o único caminho que verdadeiramente gera transformações no ser humano. Então, eu queria trazer para a nossa reflexão a questão da amorosidade, não como um sentimento pontual. O sentimento pontual pode ser visto, sim, como uma expressão do amor, né? Eu expresso meu amor para alguém, e dependendo deste alguém, eu expresso de uma forma ou de outra, né? Eu expresso meu amor para você, como meu filho amado, de uma forma. Eu expresso meu amor para Jaqueline, minha mulher, que inclusive está assistindo a gente, de uma outra forma, né? Eu expresso meu amor... Catarina, então, que acabou de entrar aqui, falando, oi, Catarina, papai, vovô, aqui, ó, pois no Instagram da Clarice. Eu expresso então, meu amor para Catarina, então, com certeza, minha Catarina, para Helena, eu expresso meu amor para as minhas netas, eu expresso de uma forma diferente também. Agora, esse amor eu expresso, né? É um amor que está dentro de mim, é um amor que é essencial, é um amor que me faz ser quem eu sou, né? E eu queria, só para complementar essa ideia e passar para você, para a gente poder bater essa bola, eu trouxe semana passada, né, uma reflexão sobre a questão do yoga hindu, do yoga na Índia, né, na questão de alguns sentimentos que, na verdade, são desenvolvidos dentro da gente e a gente externaliza, né? Eles não são desenvolvidos voltados para o outro, eles não são desenvolvidos pelo ambiente, pela proximidade de outras pessoas, mas eles são desenvolvidos internamente e essa expressão externa que realmente acaba chegando até o outro, né? E nós comentamos, inclusive, que a questão da paz, como já falamos, seria a agradabilidade da mente, a mente agradável que nos leva à paz, né? E pelo yoga na Índia, por alguns hindus, por algumas linhas, eles colocam que o amor seria a agradabilidade das emoções, quer dizer, uma emoção agradável. Estaria presente um amor que, na verdade, ele estaria como centelha, né? Ele estaria presente. E a partir do momento em que nós deixamos o nosso sentimento, as nossas emoções agradáveis, desenvolve-se esse amor dentro de nós, né? E nós externalizamos esse amor a outras pessoas, dependendo da pessoa, e aí vem a forma de expressar esse amor. Agora, qual é o grande problema? O que de fato nos tira a paz? É querermos expressar esse sentimento sem tê-lo desenvolvido dentro de nós. É querer relacionar com alguém que lhe agrada, alguém que lhe atrai, alguém que você quer ter perto, mas você não tem esse sentimento, essa agradabilidade interna das emoções para poder externalizar esse sentimento. Então, com isso, você quer sentir algo que não consegue, que você não tem. Você quer externalizar algo que não tem. Você não consegue ter isso para você própria, para você próprio, né? A questão do que todo mundo fala do amor próprio, isso você conhece muito bem, eu tenho certeza que você vai abordar isso. Mas esse sentimento para consigo, né? Quer dizer, esse sentimento essencial, cultivado, né? Essa agradabilidade das emoções que geram o amor e a expressão do amor para o outro, nós transformamos em afeto, em ação, em presença, né? em energia, enfim, mas o que possivelmente mais nos tira a paz é exatamente o querer expressar sem ter conseguido desenvolvê-lo ou consegui-lo tratar dele dentro de si, né? Esse é um ponto fundamental, né? Da mobilização e do tirar a nossa paz, né? Até porque, quando o temos, mesmo numa situação absolutamente conturbada, externa, nós somos capazes de alimentar esse amor e transmitir esse amor para o meio em que vivemos, né? É aquela história, você apaga o fogo com a água.
e o fogo do ambiente conturbado, ele pode ser apagado com a nossa paz, com o nosso amor, o amor que existe dentro de nós, que alimentamos e que externalizamos para o meio, para o outro, independente de quem seja esse outro, da forma específica de cada pessoa. Né? Então, eu queria trazer esse pensamento no sentido desse amor, enquanto centelha presente, em termos essenciais, tratarmos e desenvolvermos de forma permanente, cultivarmos de forma permanente essa agradabilidade da emoção, né? Surgindo, desenvolvendo de fato o amor e a expressão desse amor relacionando-nos com outras pessoas. Né? Quer dizer, o outro tem importância, sim, tem importância de nos ajudar a nutrir a esse amor, a encontrar esse amor, a trabalhar com esse amor, acessar esse amor, exatamente, estava me faltando a palavra. Né? Então, mas a confusão que a gente faz é transferir o amor como se fosse algo no objeto amado, ou do objeto amado, e na verdade é algo nosso que nós transmitimos pela existência em nós. E aí vem a questão do amor próprio, a questão da condição e da incondicionalidade de sentir esse amor, e você conhece isso muito bem, certamente você vai abordar isso, pelo menos eu espero, para poder me ensinar um pouco. Então eu queria trazer essa ideia, né? Porque aí casa exatamente com a questão do cultivar a paz. Né? O amor não como um sentimento pontual, não como uma relação pontual, não simplesmente como uma relação entre pessoas, mas algo essencial em nós que precisa ser cultivado, alimentado essa agradabilidade dos nossos sentimentos para que eles possam ser expressados com outras pessoas. Uau. Até pegando por último, quando você trouxe nessa ideia da agradabilidade, isso também, fiquei pensando muito sobre isso e sobre coisas que eu falo, né, sobre a ansiedade, sobre a nossa saúde, sobre esse movimento, como a gente brincou, que parece assim, simples, perigosamente simples, né? E quando você traz então a agradabilidade das emoções, como o amor, eu achei interessante e puxando até outro dia, eu até citei também, né, e eu acabo citando muito o professor Dr. Adalberto Barreto, né, o criador da terapia comunitária, que a gente teve o privilégio de fazer a formação juntos, né? E aí ele fala que o outro destampa as nossas panelas interiores. Né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, né? Que o outro destampa uma panela dentro da gente. Ou seja, talvez o outro então esteja destampando a panela do amor dentro da gente, mas é algo que está dentro da gente. Né? Para até continuar aqui o oi, um beijão para Catarina, por exemplo, ela é uma especialista em estampar o amor dentro de mim. Com certeza. Assim como a Helena, enfim, vocês e tudo mais. Mas bem como você falou, que é uma coisa que talvez seja mais dentro da gente, assim como às vezes outras pessoas, não, essa pessoa está me fazendo raiva, né? Tô com vem dela. Na verdade, ela está destampando uma panela da raiva dentro de mim. Perfeito. Né? Ou seja, e como você até falou, né? E a gente fala sobre cultivar a paz, talvez a amorosidade, o amor tenha a ver com esse cultivar também, porque na verdade é algo que vem de dentro. Né? Ao mesmo tempo, quando você fala que talvez seja uma palavra e que tenha tantas interpretações, né? E diferentes, às vezes, sentimentos e coisas que estão ali em volta disso, também é um desafio até a gente poder falar, né? Como você disse, talvez a gente pense no amor, a gente pensa talvez no afeto, ou no desejo, ou no de querer alguém, né? Ou é o meu amor, né? Uma coisa quase que assim, minha, né? Meu amor, a posse, né? A gente fala-se muito até do desafio do amor-ódio, como se fosse um contraponto ali, e a gente vê muitas vezes questões de relacionamentos amorosos e outros relacionamentos também, né? Como às vezes aquela intensidade daquilo que muita gente chama ali daquele amor, às vezes vira também uma briga, vira também uma coisa muito forte, né? Que às vezes até se não fosse que talvez se fosse uma pessoa que eu tivesse uma indiferença, que eu não conhecesse, talvez não fosse capaz de produzir também tamanha intensidade de emoção, às vezes quase como
aparentemente como se fosse um oposto ali, né? Então é um amor e às vezes vira um ódio e vira aquela paixão e vira aquela coisa que, como você falou, muito mais quente, né? E às vezes fervendo, que também tem aquela coisa da paixão, mas que também é um fervendo e aquilo que às vezes gera conflito também. E aí quando a gente vai falar da paz, né? Mas é paz, mas é o amor e esse amor-ódio, ou o que a gente pode talvez ir expandindo no pensamento dessa questão do amor. E é interessante que a gente estava até falando antes de aqui para pensar sobre o tema, né? E aí, como você falou, você trouxe essa referência da gravitabilidade. Com certeza você tem diferentes referências na questão de diferentes religiões, né, do próprio cristianismo. Cristo traz a questão do amor, do amar o outro como a si mesmo, de amar o inimigo. Será que é outro nível de amor, né, que a gente está falando? E como você disse, né, uma coisa que eu gosto de conversar muito sobre a questão do amor incondicional. E aí eu trago até uma referência do Carl Rogers, né, um psicólogo. Você sabe que quando eu estava prestes a me formar e eu me empolguei, li Carl Rogers, uma orientadora recomendou o primeiro capítulo lá do Tornar-se Pessoa, e eu comecei a ler o livro, não quis parar mais, e você sabe, você participou disso aí, inclusive patrocinou a minha formação, a primeira formação aí em psicologia, na abordagem do Carl Rogers, e ele fala que uma das atitudes facilitadoras do desenvolvimento, do crescimento humano, e aí daria para a gente até depois conversar, né? Mas ele fala da congruência, da aceitação incondicional e da compreensão empática. Quero pegar essa parte do meio, né, que ele fala de aceitação incondicional, e é interessante que, claro, né, e ele, psicólogo, claro, também foi desenvolvendo ali a prática na psicologia, mas depois, quando ele já está lá mais velhinho, já não está ligando muito para protocolos e linguagens científicas, ele traz que talvez esse apreço incondicional, ou seja, apreciar a pessoa incondicionalmente, talvez seria um amor incondicional, que é apreciar a pessoa por quem ela é, pela essência dela, independente de qualquer coisa, seja incondicionalmente. E aí eu achei interessante também, talvez a gente trazer para essa nossa conversa, essa ideia, né, de o que seria então esse amor incondicional, e que, aí pegando o meu viés aí da psicologia, talvez grandes desafios que às vezes a gente vai trazendo, talvez seja a sensação de condicionalidade no amor, né? Como se eu precisasse ter certas condições, ou ser certas condições, e às vezes normalmente a gente acha que nunca há uma sensação de insuficiência, ou seja, como se eu me sentisse insuficiente para ser amado, para receber o amor. E às vezes isso tende a trazer grandes sofrimentos em diferentes áreas da vida, uma delas da ansiedade, mas várias outras, e o quanto que essa reflexão, né? E às vezes isso que eu queria te perguntar, porque quando a gente traz até, e aí, né, você traz também esse olhar de talvez mais de diferentes religiões, horários espiritualistas, quando a gente traz, né, claro, você também tem toda a bagagem aí como médico, como ser humano, e quando a gente traz na questão da psicologia, parece até uma coisa meio utópica, né? Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha essa ideia e puxando esse gancho da condicionalidade do amor ou na incondicionalidade do amor, e às vezes até para devolver a bola para você, uma coisa que você vai saber muito melhor do que eu, mas que eu já ouvi que falam muito até da referência do budismo, que eles trazem o nome da compaixão. Sim. E pelo que eu ouvi, às vezes até num desafio de que a gente fala tanto de amor e a coisa ficou tão, né, misturada, que às vezes falar de compaixão talvez ajude a gente a entender melhor o que seria compaixão. É amor, não é amor? E aí tem a ver com essa questão do condicional, incondicional, e o que você acha sobre isso para a gente poder continuar aqui. E como eu falei, é tanta coisa, né? É muita coisa. É muito interessante essa questão, até porque isso me leva ao pensamento da comparação que normalmente a gente faz entre o gostar e o amar, né? Que muitas pessoas colocam, que normalmente as pessoas veem
o gostar sendo amar pouco, né? Eu começo gostando, depois eu amo, né? E, na verdade, se a gente for ver, essencialmente, são coisas completamente diferentes, né? Eu posso não gostar de alguém, eu posso não gostar de muitas pessoas e amar todas elas. Então, dentro dessa concepção de amor, aquilo que somos, aquilo que nos transforma, né? Aquela essência, aquela agradabilidade da emoção, criando, desenvolvendo e cultivando o amor dentro de cada um, né? Eu posso, na verdade, não gostar de uma pessoa, e nós temos todo o direito disso, e não tem nenhuma religião do mundo que vá contra isso, não tem nenhuma ética de conduta que vá contra isso, porque nós somos seres humanos, com subjetividades, com características pessoais, com gostos, com formas de olhar, formas de ver o mundo, né? Eu posso não gostar de alguém pela forma que ele vê o mundo, eu posso não gostar de alguém que não pratica justiça, eu posso não gostar de alguém agressivo, eu posso não gostar de alguém manipulador, né? E daí vai. Agora, isso não me tira a importância, e aí todas as linhas religiosas, todas sem exceção, e todas a ética de conduta entre os seres humanos colocam, isso não me tira a importância, não me exclui de tentar trabalhar a sentir amor por todos, que vem muito disso que você coloca da incondicionalidade. Eu não coloco a condição em alguém para amá-lo, mesmo eu não gostando dele. Eu retiro essa condição de gostar para amar, né? Quando a gente vê o amor como essência, como algo interno, como algo que nos move, que nos faz ser o que somos, né? E externalizamos esse amor para alguém, eu posso externalizar esse amor na forma do gostar, né? Ou na forma do amar enquanto ser humano, enquanto criatura, enquanto pessoa, enquanto ser vivo, né? Então, eu colocaria, pelo menos se a gente pega na grande maioria das filosofias, das religiões, filosofias orientais, inclusive, isso é muito forte. Você comentou aí a questão do budismo, tanto no budismo, no yoga também tem. Eu estava falando da agradabilidade das emoções, né? A emoção agradável gera o amor. E eles dizem que a emoção muito agradável gera a compaixão. Quer dizer, eles trazem a compaixão como um nível imenso, outro nível. Ou seja, eu amo a todos. Eu amo no sentido, não é querer de dar beijinho em todo mundo. Eu amo no sentido de querer que todos sejam, todos evoluam, né? Porque essa lógica, ela quebra com o dualismo do bom e do mal. Ela quebra com a lógica do certo e do errado. Eu vejo alguém, não como uma pessoa boa, uma pessoa má. Eu vejo Esse alguém... é digno de amor, aquele ali não é digno do meu pois amor. A Madre Teresa já dizia, né? Quer dizer, aqueles, a gente ama aqueles que gostam, e aqueles que não gostam, aqueles que nos agridem, aqueles que agridem o outro, aqueles que fazem mal, eles precisam muito mais ainda do nosso amor. Quer dizer, mesmo a gente não gostando deles, né? Quer dizer, então o amor é esse sentimento em que está em nós, em que a gente deseja ao outro uma evolução espiritual, um crescimento espiritual, né? Para que ele saia do nível que ele se encontra, avance, evolua, para que ele deixe de vivenciar aquilo que ele está vivenciando, que é ruim para o outro e certamente ruim para aquele também. E isso não quer dizer que eu tenha de gostar dele, isso não quer dizer que eu queira ficar perto dele, não quero não, quero estar longe. Mas eu amo como ser humano para esse desenvolvimento. E aí eu quebro a condicionalidade desse meu amor, porque eu não coloco uma condição dele ser como eu quero que ele seja para que eu ame. Eu posso não gostar, mas eu amo. Agora, aí também tem outra questão da condicionalidade, como você colocou, nós já até conversamos sobre isso, que é a condicionalidade do sentimento de amor por si próprio, quer dizer, essa agradabilidade das emoções, é o sentir merecedor dele, né? E às vezes coloca-se tantas condições para isso que eu nunca me sinto merecedor desse amor, merecedor do amor
do outro, merecedor do amor de Deus, né? Tem muita gente que sai da religião e diz assim, não, eu não sou merecedor, eu sou tão mal, eu agrido tanto, eu sou tão, eu cometo tantas coisas erradas, eu faço tão mal ao outro, que eu não sou merecedor sequer do amor daquele que eu julgo ser Deus, dentro da lógica de cada um, de sua espiritualidade, de sua linha religiosa. Mas essa condição do receber o amor, de ser merecedor dele, a condição de você amar o outro, né? E aí a não condicionalidade é vê-lo não como bom, como mal, como gostar ou não, mas querer que ele evolua, né? Que ele saia do nível que se encontra e passe e evolua espiritualmente, evolua como ser humano, né? Então, isso tudo está relacionado a esse cultivar dessa agradabilidade das nossas emoções. E que quando coloca a questão da compaixão, é um salto a mais. Quer dizer, o compaixão é ver no outro, o budismo diz que compaixão é você conseguir ver no outro a consciência búdica que existe em você, independente do outro ser como é. Da mesma forma que no cristianismo, o amor ao outro é ver Deus no outro, que a gente sabe que está em nós. Né? Então, na verdade, é você saber que o outro é igual a você. Ele só está em momentos e níveis de desenvolvimento de espiritualidade e de consciência diferentes. Ele não está certo, não está errado, mas ele está em momento diferente, e esse momento diferente faz com que ele faça coisas que eu não gosto, às vezes até coisas agressivas, coisas que não deve contra o outro. Né? Mas isso não quer dizer que ele deva perder a condição do meu amor por ele, e aí vem essa questão da condicionalidade. Né? Isso a gente vê em todas as linhas religiosas, em todas as linhas filosóficas, em todos os modos de relacionamento entre pessoas, entre os seres. Né? Exatamente porque ele está dentro de nós. Esse é um sentimento que é desenvolvido dentro de cada um de nós, essa agradabilidade interna que nós externalizamos. O contrário é deixarmos, perdermos a governabilidade do sentimento. Né? Se a gente deixa para o outro, é aquele negócio, fulano fez tanto comigo que acabou com o meu amor, não amo mais ninguém, porque foi... Então você, na verdade, deixou para o outro uma responsabilidade que é sua, que é o cultivo dessa agradabilidade da emoção, esse amor que está dentro de você. Né? O outro pode ter deixado de ser o objeto do meu agrado, né? Do meu gostar. Né? Ele continua sendo objeto do meu amor fraterno, mas deixou de ser objeto do meu gostar. Mas o amor eu continuo sentindo. Né? Há quem diga, inclusive, existe uma celebração oriental muito bonita, né, no casamento na tradição da ortodoxia cristã, dos orientais, em que eles colocam que o amor, quando perdido, vamos dizer, quando a relação é perdida, ou quando desaparece a relação, ele retorna para alimentar e para nutrir esse terreno amoroso que existe em todos nós. Quer dizer, nós nunca se perde aquela ideia, puxa, eu perdi tanto tempo amando alguém. Né? Isso a gente ouve também muito. Né? Então, na verdade, eu posso ter perdido o tempo, que nunca se perde, sempre se aprende, sempre o ensinamento para si, né? Mas pode ter passado muito tempo externalizando um amor sentido por alguém que, na verdade, não correspondeu. Né? Agora, mas esse amor presente, se soubermos que ele está presente, se alimentarmos esse amor presente e não algo dependendo do outro, nós estaremos sempre com essa agradabilidade e alimentando sempre a nossa paz. E aí a questão da nossa paz interna, né? Essa forma de cultivar essa paz por conta desse alimentar a agradabilidade das emoções. Né? Talvez até quando você fala na questão do cultivo, né, e esse exemplo que você citou agora, se a gente pensa na natureza também, tem um pezinho de alguma coisa numa floresta, alguma coisa assim, algo cresce e aí parece que morreu, né? Mas na verdade ela morreu e na verdade se junta ali ao solo como matéria orgânica que acaba virando adubo, inclusive para o solo e para outras plantas. Então talvez até nesse movimento, se a gente for puxar essa metáfora do cultivar ali da natureza,
aquela coisa, nada se perde, tudo se transforma ali, ou algo desse tipo, né? Então, até em relação aos nossos sentimentos e emoções, talvez esteja no caminho aí da gente estar desenvolvendo e estar aprimorando e estar adubando um cultivo, seja da nossa paz e da nossa amorosidade também. É verdade. E essa questão da incondicionalidade tem uma coisa interessante, que essa forma incondicional, quer dizer, você não colocar razões para amar a pessoa, você pode ter razões para querer ficar com ela, razões para poder estar perto, razões para poder gostar, né, essas afinidades, etc. Mas quando você tira o julgamento, quando você acaba com a condição, você é capaz, inclusive, de ver a pessoa como ela é. A pessoa, da mesma forma que você se vê como você é. Né? Quando você tira a condicionalidade do amor por si, de ser merecedor do amor, você se vê como é, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas com toda a capacidade, né, de desenvolver, de se relacionar. Né? Mas essa questão de ver o outro exatamente como evita aquilo que a gente chama de ter uma frustração com alguém. Puxa vida, eu não sabia que a pessoa era dessa forma. Às vezes você, na verdade, não viu. Né? Aquela expectativa e gerar a expectativa. Projetando exatamente o ideal no outro e nem vejo no outro. Né? Eu quero alguém e eu coloco no outro aquele alguém que eu quero. Né? Quer dizer, e você gera, isso é condicionalidade do amor. Você está condicionando. Eu estou amando essa pessoa porque ela é desse jeito. Né? Eu estou me relacionando amorosamente com essa pessoa porque ela é dessa forma que eu condicionei para ela ser assim. Né? Então, você deixa de ver a pessoa do jeito que ela é, porque você coloca condições. Né? E a questão do merecimento, e aí vem toda essa questão de você ter esse relacionamento ou não. Eu estava vendo aqui, passa muito rápido, eu não vejo, mas passou agora, rapidinho, quando a gente estava falando, eu estava vendo uma pessoa que, eu não me lembro o nome, o André. Isso, eu ia falar exatamente isso. Pois eu vi agora. Porque então, quando temos uma decepção amorosa, não conseguimos mais amar ninguém. Essa é a questão. É você dar a responsabilidade do nosso sentimento para outra pessoa. Você está hipotecando no outro um sentimento que é seu. O amor, ele existe e ele precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado independente do outro. A gente pode ter uma pessoa para poder transmitir esse amor sentido. Né? Agora, se aquela pessoa mostrou não ser quem ela né? Ou com o tempo ela não correspondeu né? À minha expectativa. Né? Aí vem a condicionalidade, né? Esse é o grande problema da condicionalidade. Eu quero que ela seja como ela é. Mas enfim, de repente ela estava de uma forma que era extremamente agradável, a pessoa apresentava realmente uma forma que era extremamente agradável estar com ela. Né? Então, e gerou essa condição de eu extravasar este amor que eu sinto por aquela pessoa. Mas com o tempo ela demonstrou que não, que era outra pessoa, não correspondeu, encontrou outra pessoa, foi embora, me largou, enfim, não importa. Se eu hipotequei este meu sentimento na outra pessoa, eu tenho uma desilusão capaz, não, eu não amo mais ninguém. Ela roubou o meu coração. Não tem essa história? Né? A pessoa verdade. Roubou meu coração. Né? Então, na verdade, ela não roubou meu coração, não. Toda a nossa música sertaneja, inclusive, para ilustrar de forma poética isso, né? Também, né? A pessoa não roubou o coração, não. Eu entreguei o meu coração para ela. Eu entreguei a governabilidade do meu sentimento para aquela pessoa. Né? E aí, realmente... Ela levou embora, ela jogou fora, ela não... E aí eu fiquei sem, porque eu entreguei a responsabilidade, eu entreguei a governabilidade, eu hipotequei naquela pessoa um sentimento que é meu.
Né? Quer dizer, claro que o sofrimento não é que isso vai acabar com o sofrimento de nos distanciarmos de alguém. A gente costuma dizer perder alguém. A gente não perde porque a gente não é dono de ninguém. Né? Então, são palavras que a gente usa no cotidiano e que nos causam dor, nos causam sofrimento, porque a gente vive com essa sensação do apego. Né? Então, eu tenho alguém, eu sou dono de alguém, e se a pessoa vai embora, eu perdi essa pessoa. Né? Eu deixei de ter essa pessoa. Na verdade, eu nunca tive. Né? Então, isso tudo facilita muito as nossas relações, porque você vai quebrando as condições, você vai quebrando essa questão da condicionalidade dos relacionamentos. E você passa a se relacionar coração com coração, como dizem os orientais. Né? Você tem a relação entre sentimentos, não tem a relação entre razões. Razões é o querer que alguém seja, é o querer que alguém faça, é o querer que alguém corresponda. Quando você tem a relação de sentimento para sentimento, você tem a relação quase que espiritual, quer dizer, você tem uma relação entre emoções. Né? Mas talvez a sintonia, né? Entre numa sintonia ali, talvez. Exatamente. Né? E eu não dou nada para ninguém e também não roubo nada de ninguém. Né? Então, essa questão... e não é fácil, claro, que deixar de estar alguém que a gente gostaria que estivesse nos entristece. Claro que nos entristece. Sofremos com a ausência da pessoa. Por isso eu não gosto de falar com a perda, né? Mas sofremos com a ausência da pessoa. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos perdido a capacidade de amar, a não ser que nós tenhamos depositado naquela pessoa essa responsabilidade. Aí, na verdade, demos algo que era nosso. Né? E hipotecamos naquela pessoa um sentimento que nós precisamos nutrir, tendo ou não alguém para se relacionar diretamente. Né? Sim. Pelo menos assim que eu vejo essas questões. Né? Sim, sim. Não, e é interessante, bom que você leu aqui, até porque eu também queria até pontuar aqui essa pergunta do André, né? E até comentar que obrigado, André. Agradecer ao André, inclusive. Né? E ele acompanha. E o André é uma figura que foi muito importante. Quando eu comecei o meu Fala Ansiedade, nos primeiros episódios, eu transmitia ao vivo pelo Instagram. E logo quando eu comecei, então, tinha uma multidão de pessoas assistindo, assim, que era basicamente a multidão de pessoas assistindo era o André. E quando o André faltava, às vezes não tinha ninguém para dizer nem se o áudio estava bom ou estava ruim. Então, o André é um companheiro aqui de longa data já, que acompanhava o Fala Ansiedade, então eu tenho uma gratidão por ele. Vira e mexe, ele aparece, eu conto essa história até do desafio da perseverança. Né? Quando o André não aparecia, eu transmitia sozinho. Depois o pessoal ouvia, pelo podcast, mas ali ao vivo, no início, eu ficava, será que o André vem hoje? Para pelo menos eu ter alguém aqui assistindo ao vivo. Então, André, quero te mandar um abraço. Quando ele traz, né, esse desafio, que quando eu tenho uma decepção amorosa e às vezes eu não consigo amar ninguém, eu acho que ele traz um gancho até, se você me permite, eu queria colocar não só para essa pergunta, mas de uma forma geral, que quando a gente fala, inclusive, e eu vira e mexe falo sobre isso, né, a questão dos traumas. Que a gente chama de trauma, né? Uma coisa que me traumatizou. E é interessante a gente poder falar sobre isso, e às vezes nesse campo amoroso, como a gente falou, e você bem colocou desde o início, que quando a gente fala de amorosidade, gera já suspiros, né? Que é aquela coisa, lembranças, memórias. E aí, quando a gente fala nessa questão de trauma, acho que é até interessante contextualizar um pouquinho, e eu quero contextualizar isso com estudos mais recentes falando sobre educação. O que tem a ver educação com trauma e com amor? Né? Falam-se muito da importância de, no nosso processo de aprendizagem, e, bom, eu até peço licença também, que você é um mestre em educação, aí, então quiser eu estou falando de educação, mas esse eu não estou falando besteira. Mas quando falando na questão da educação, o desafio do nosso processo de aprendizagem é interessante que envolva emoção. Que quando envolve emoção, a gente tende a reter muito mais na nossa memória. E é o desafio de que antes a gente... E antes, assim, nem tão antes assim, né? Às vezes a gente vai ter uma prova e a gente quer decorar aquilo, né? E a gente quer decorar aquele conteúdo. Ou quando a gente envolve a nossa emoção, a gente retém aquilo ali e fica mais fixado com a gente mesmo. Então,
Não é à toa que às vezes quando a gente aprende alguma coisa que pode ser mais empolgante, que desperta sentimentos e emoções, a gente tende a aprender melhor, né? Freud falava sobre isso, que o aluno ele aprende por amor, né? Quem não lembra, às vezes, de ter tido um professor bacana e de repente eu comecei a gostar da matéria, talvez pelo professor e talvez pelo que o professor transmitia, do que ele gostava ali, da empolgação. E muitas vezes a gente às vezes deixou de gostar de certas matérias porque talvez a gente não teve uma boa relação ali com o professor. Né? Mas o ponto que eu estou querendo chegar é que se a gente percebe que a gente aprende muito diante de emoção, há talvez níveis de aprendizagem, que é aquilo que retém de forma muito forte na minha memória. Tem a ver, às vezes, com uma emoção positiva, de eu estar empolgado, de eu estar ali curtindo, de eu estar, né, gostando, mas às vezes também em relação à nossa dor, né? Às vezes algo que me trouxe uma dor profunda e é como se eu aprendesse aquilo ali. Só que às vezes é aquele aprendizado que às vezes me gera um trauma, que na verdade é o que eu associei ele. Não, foi uma coisa que eu sofri demais, foi muito doloroso. E aí, diante de um trauma, às vezes a gente tem até talvez uma inteligência quase que instintiva, né? Que eu brinco que se a gente sentou uma vez no formigueiro, né? Provavelmente a gente vai ficar com medo de sentar até em né? Qualquer toquinho ali, a gente vai olhar duas vezes. E às vezes a gente tem essa inteligência, inclusive, para sobrevivência. Talvez diante de um grande trauma, diante de uma grande dor. E aí, talvez quando o André traz essa questão, né, do amor, e como você bem disse, né? Talvez eu estava num momento ali que parece que aquela pessoa destampou um negocinho em mim, parece, e aí eu fui lá para cima, e de repente parece que eu fui lá para baixo, ou seja, haja emoção para ficar tão fixado dentro de mim que às vezes eu fico, aquela coisa, gato escaldado fica até com medo de água fria, né? E talvez o nosso desafio é, entendendo esses mecanismos instintivos automáticos de sobrevivência, a gente possa transcendê-los, né? E aí, com tudo Sim. isso que você acabou de dizer, talvez percebendo que aquilo que se despertou dentro de mim foi algo que estava dentro de mim, não exatamente no outro, independente talvez do que aconteceu. Perfeito. Aquilo foi um movimento interno, mas aí como é que a gente trabalha com essa coisa dos traumas ou dos aprendizados, para a gente possa, eventualmente, experimentar de novo, né? Para que eu não precise ficar, porque eu sentei no formigueiro, e graças a Deus meu corpo reteve, porque talvez uma segunda daquela eu não aguentava, mas para que depois eu possa avaliar melhor onde eu vou sentar, mas que eu consiga sentar de novo, né? Como eu brinco, às vezes eu andei 10 mil vezes na rua, mas uma vez que eu fui atropelado, aquela minha dor ou assaltado, talvez seja o suficiente para às vezes eu nem querer andar mais na rua, né? Mas aí então como é que eu posso me transformar o melhor atravessador de rua, um melhor andar melhor na rua, talvez até me relacionar ainda melhor a partir das experiências negativas que eu tive, e que elas não se tornem algo tão traumático ao ponto de me paralisar naquele campo. E se a gente fala talvez da amorosidade e de quanto que isso pode ser importante para a gente, para a nossa vida, Perfeito. Talvez valha a pena aí aprofundar aí essa possibilidade de às vezes ir, quem sabe, se reaproximando aí dessa possibilidade, principalmente percebendo, talvez até isso tudo que você trouxe, tudo que a gente está conversando aqui, que vai até além do relacionamento ali, né? É verdade. E tem aquela história, né? Quer dizer, o processo evolutivo não dual, né? Não dualista, não do certo e do errado e tal, compreendendo as coisas realmente como um processo evolutivo, compreendendo as limitações das pessoas como um processo evolutivo, é tudo uma questão de aprendizado. Então, se a gente consegue de fato, né? E tem um frei franciscano, Richard Rohr, que coloca isso divinamente. A questão do aprendizado é aquela história, o aprendizado pela dor não deu certo em lugar nenhum, mas não no sentido do aprendizado da situação, mas tentar com que a pessoa aprenda impingindo a dor, né? Mas quando nós percebemos a questão da não dualidade do certo e do errado, quando nós começamos a trabalhar um pouco a mente num processo evolutivo das coisas, né? Melhorar a cada dia, evoluir a cada dia, progredir a cada dia, a gente tem, na medicina, na área da saúde pública, a gente fala de oportunidade perdida, né? Em termos de ações. Então, da mesma forma, quer dizer,
Às vezes um problema, uma dor, um sofrimento é uma grande oportunidade de aprendizado, né? O difícil está, e aí tem esse processo evolutivo, da gente conseguir perceber, conseguir se afastar do Tirar a sentimento lição, de né? tristeza para tirar a lição. Exatamente. Né? Quer dizer, essa é a questão. E aí realmente nós conseguimos tirar grandes lições, lições inclusive de se conhecer. Quer dizer, grandes desilusões, e aí no caso, pegando novamente o nosso amigo, grandes desilusões podem nos gerar grandes aprendizados de conhecermos-nos a nós mesmos. Né? Quer dizer, eu reagi, eu fui capaz de ter determinadas atitudes, eu fui capaz de cometer determinadas ações que eu jamais imaginei que eu pudesse. Né? Quer dizer, é aquela história. Ninguém conhece ninguém completamente, nem a si próprio, porque a gente não enfrentou todas as situações que a gente enfrentaria, ou todas as possibilidades de situações a serem enfrentadas. Então, às vezes, no momento de grande tristeza, no caso amorosa, a gente pode perceber, pode compreender e pode se ver e se reconhecer, né, de uma forma tal que a gente não tinha sido capaz de se ver antes. Tanto no sentido de fortalezas, né, quanto no sentido de limitações, de dificuldades, de trabalhar determinados traumas, como você bem colocou. Né? Eu não consegui superar determinados problemas no relacionamento. Por quê? Porque eu trazia comigo uma série de dificuldades outras de situações anteriores, de relacionamentos, não necessariamente relacionamentos amorosos, e aí eu não quero entrar na sua seara, obviamente, porque eu vou acabar falando bobagem, mas questões familiares, questões sistêmicas, né, em que, na verdade, me impediram ou me facilitaram de ter este ou aquele relacionamento. Mas isso tem a ver com o relacionamento entre as pessoas, isso não tem a ver com o cultivar o amor dentro de nós. Então, essa é a questão que é importante estar refletindo. Né? Quer dizer, precisamos alimentar, cultivar, trabalhar esse nosso amor interno, tendo ou não relacionamento com outra pessoa, né? Chamado de relacionamento amoroso. Mas é algo que nós precisamos trabalhar, nos conhecendo melhor, identificando as nossas fortalezas, identificando as nossas dificuldades. Né? Por que a gente é tão fácil em fazer um carinho no outro e não se dá conta que a gente precisa fazer um carinho em si mesmo? Né? O auto-acarinhar, né? Eu já ouvi você falando disso algumas vezes. Né? Por que nós não somos merecedores de receber um carinho? Você se lembra? É aquela história, 2 horas da manhã, fazer um jantar, botar uma mesa, sentar e fazer uma refeição à noite de madrugada para se dar um presente. Né? Por que a gente não merece isso? Por que a gente pode fazer isso para outras pessoas e não fazer para si? Será Então, que eu consigo destampar essa minha panela também, ou eu estou dependente de um outro? Do outro, exatamente. Exatamente, exatamente. Então, aí, essa é uma questão importante. Desculpa, né? não, por favor. Não é isso. Eu só ia dizer que essa é uma questão importante. Eu queria vincular aqui com a pergunta da Mirinha, que ela perguntou se é possível externar o amor se você não recebeu amor, não aprendeu a amar. E aí eu acho que é uma pergunta interessante, talvez tenha a ver com isso que a gente está falando. Será que eu consigo destampar essa panela? Será que às vezes a minha experiência de vida, como você disse, né, tem interferência em relação a isso? Quer dizer, o que eu vivi, o que eu senti? É verdade. Você falou nessa ideia, né, talvez mais sistêmica em relação ao meu sistema familiar, em relação às experiências de vida que eu tive, como eu falo muitas vezes da minha criança, né, mas às vezes da minha cultura familiar. E para citar também um grande célebre na verdade, um célebre que me acompanhou muito na minha infância e juventude, adolescência e início da adolescência, que é o Chapolin, né? Que ele fala sobre suspeitei desde o princípio. Então, suspeitei desde o princípio é o seguinte, faltam 5 minutos aqui, tem um monte de coisa pra gente falar, então, assim, eu queria ver se você topa, se todo mundo topa aqui, da gente, de repente, estender essa temática para a semana que vem.
Claro, claro. Porque tem muita coisa acho que até a gente ser... pode aprofundar nessa pergunta aqui da Mirinha, né? E acho que fica até como um mote, talvez, para a gente resgatar isso, de como é que eu faço, então, o que eu recebi, o que eu aprendi ou não aprendi, como é que eu posso desenvolver isso, né? Então, acho que talvez fique um tema aí, um mote interessante, a gente pensa como é que a gente vai chamar, mas de repente a gente estende um pouquinho esse tempo para a semana que vem. Até como eu falei, né? Eu queria trazer, claro, rapidamente a questão da duas historinhas do Gary Chapman, que foi o autor daqueles 5 linguagens do amor. Eu acho que isso ajuda muito também, depois que eu tive contato com ele, e às vezes até nos atendimentos. Tem uma história interessante que eu fui atender uma família uma vez, que estava com desafios, tinham ali os pais e dois enfim, não vou, claro, expor de forma nenhuma ali, mas adolescentes e os pais... E quando a gente foi perguntar, eu fui perguntando as linguagens do amor, parece que cada uma tinha uma linguagem preponderante ali, de como se sentir amado, de como comunicar o amor. Às vezes, até eu ter aprendido ou não, eu ter me sentido amado ou não, pode estar relacionado a isso, como cada um talvez percebe o amor, e ao mesmo tempo, talvez essa necessidade básica, que assim como a gente tem da comida, da bebida, do ar, do abrigo, talvez a gente tenha essa necessidade de se sentir amado e como cada um reage. Quando não se sente amado, apesar de às vezes não é que ele foi ou não foi amado, mas talvez não esteja se sentindo. E aí tem a ver com essa questão das linguagens. E teve um ponto também que eu achei interessante, que a gente foi conversando, né? Porque me parece que eu falava muito dessa questão do amor incondicional, talvez num movimento mais horizontal, se a gente dizer assim, né? Pensando até em mim mesmo, no que aconteceu na minha história de vida. E quando a gente foi conversando, você trouxe, acho que ampliou um pouco na ideia de algo mais horizontal, né? Do amor incondicional, da incondicionalidade de amar as outras pessoas, ou todas as pessoas, e não exatamente incondicional a uma pessoa só, né? Fulano eu amo incondicionalmente, eu amo incondicionalmente todas as pessoas. E aí eu fiquei viajando nessa ideia e me pareceu até que então tem 2 dimensões, né? A horizontal e a vertical. E eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, poxa, mas parece que tem 3D, então. É um amor em 3D e talvez tenha Qual que é o 3D, né? A profundidade, né? Tem o horizontal... Perfeito. O horizontal, o vertical e a profundidade. Talvez seria aí a terceira dimensão. Verdade, que talvez a gente possa pensar sobre isso também, né? Qual é essa profundidade do amor, para pensar esse amor em 3D. Mas o papo aqui foi tão bacana e que bom, e o pessoal acompanhando aqui, agradecendo também. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Topa, de repente, da gente estender Manter o tema, papo, claro. Falta muito para a gente falar. Né? E uma outra coisa que eu queria até aproveitar o nosso tempo também, é para você poder falar um pouquinho do que você vem fazendo, né, do seu trabalho. Eu sei que tem 2 projetos bem interessantes, né, no seu YouTube, que e aí, acho que até você consegue falar melhor sobre eles, que eu também estou acompanhando aqui, e para a gente fechar aqui o nosso papo de hoje. No nosso canal lá no YouTube, Milton Menezes da Costa, a gente sempre coloca aqui no Instagram, é Milton Menezes da Costa no YouTube. A gente está com 2 projetos, outros virão, mas atualmente 2 projetos. Um projeto que trabalha a questão do pluralismo religioso, que a gente chama de ecumenismo universal, né? É um trabalho de espiritualidade interfé. Ou seja, a gente busca... Um dos projetos é o Evangelho de Jesus para além do cristianismo, quer dizer, buscando passagens de Jesus, passagens da Bíblia, mas levando essa passagem numa lógica para todos os seres, independente da linha religiosa. É uma reflexão absolutamente universal dessas passagens. E o outro, que é uma questão pontual de 9 semanas, que é uma oração específica, que é a oração do Pai Nosso. É o Pai Nosso, uma oração para o Pai de todos os seres. Então, as 7 partes do Pai Nosso, nós estamos abordando cada uma delas, uma por semana, trazendo exatamente o que aquela parte quer dizer quando nós fazemos essa oração, mas num ponto de vista universal. Não é uma oração para os cristãos, é uma oração para todos os seres, numa relação com o Pai, que é um Pai de todos, quer dizer, o Deus que a gente dá o nome que quiser, a forma que quiser, vê da forma que quiser.
E aí a gente tem sempre pelo menos 1, 2 publicações por semana e vídeos e inscritos em relação a esses projetos. Legal, legal. Muito Assim, bom. resumidamente. Que bom. E você topa, então, da gente estender aí esse assunto, Sim, trabalhar claro. um pouco mais sobre isso aí na semana que vem. A gente já está fixando aí o nosso dia, então toda segunda-feira, Toda 9 segunda horas, às 9 horas. seja feriado Isso. ou não, até porque feriado ou não, né? Eu não sei como cada um tá aí, Não, mas não tem até muita. eu me tocar que era feriado hoje, demorou, o pessoal que foi Eu não me toquei, não, fiquei trabalhando o dia todo. Tá Mas que ótimo, bom, perfeito. a gente continua também, e é até bom que a gente está se organizando aqui, até eu tá me ajudando a me organizar também. Agora eu estou também na terça e quinta também, então terça-feira a gente tem o nosso Fala Ansiedade, quinta-feira é o nosso podcast Chega de Crise, e tá me fazendo bem fazer esse projeto com você aqui, porque sabe, organização não é o meu ponto forte. Né? Isso aí você me conhece bem, você já sabe, conhece a minha vida toda, sabe que não é, mas eu estou desenvolvendo isso. E aí eu já até desenvolvi o tema para as duas. Vai ser um tema, vai ser uma semana interessante, ainda bem que a gente começou falando sobre paz e amor, porque na terça-feira eu vou falar sobre, amanhã, né? Sobre chatice e ansiedade no nosso podcast Chega de Crise. E eu juro que não é para apontar o dedo para ninguém, foi pensando em algumas chatices minhas aqui que eu pensei que a gente pode ser interessante a gente falar sobre chatice e ansiedade. Então vai ser amanhã às 9. E no nosso podcast Chega de Crise de quinta-feira, eu pensei em falar sobre o tema de orgulho, vaidade. Você até falou rapidinho aqui, orgulho, vaidade e as crises de ansiedade. Também sem apontar o dedo para ninguém, pensando nas coisas que eu vivi, os desafios que às vezes para a gente se libertar, né? O podcast Chega de Crise é bem focado em ajudar as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade, e eu fiquei pensando talvez orgulho e vaidade, pelo menos no meu caso, foram situações que talvez me atrapalharam, e se a gente não cuida, vira um desafio. O que isso tem a ver com as crises de ansiedade? Então vai ser o nosso papo aí ao longo da semana. Que bom. Mas quero te agradecer demais. Que bom, imagina. Obrigado, que bom. Então valeu aí mais um episódio aí do nosso Cultivando a Nossa Paz Interior. Até a próxima semana. Quero agradecer a todo mundo Obrigado. aqui, pessoal. Até a próxima semana. Tudo de bom para você. Beijão aí. Até a próxima, Fica na paz. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.